É aquele que eu te mandei no WhatsApp. Ah, então beleza. Caros alunos, professores, convidados, sejam bem-vindos à nossa quarta live da disciplina Econometria. Sou o professor Sidney e hoje nós estamos recebendo um convidado, economista, consultor econômico e financeiro, João Adolfo Colombo. A nossa disciplina, você já deve ter percebido que ela é fundamental para a formação do economista. Então, o Banco Central, os bancos privados, públicos, as grandes empresas, acabam utilizando essa ferramenta quantitativa para melhorar o seu processo decisório. Então, a empresa ela tem três atividades básicas: atividade de financiamento, que é a origem do capital; atividade de investimento, que é onde o capital é aplicado; e também as atividades operacionais. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade com essa pandemia, o novo coronavírus, e os efeitos econômicos e financeiros nós já estamos sentindo. Os países que já divulgaram a taxa de crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2020, como é o caso da China, deu uma retração de 9,8%. Estados Unidos, 4,8%. São as duas maiores economias do mundo. Itália, menos 4,7%, Espanha, menos 5,2%. Países que já atualizaram os dados de desemprego, como é o caso da África do Sul, que faz parte do BRICS, a taxa de desemprego deles bateu a 29,1% e a dos Estados Unidos 14,7%. Então, diante desse contexto, nós temos consequências para as empresas e para também os trabalhadores. E o João ele foi convidado para a gente falar um pouquinho sobre as consequências, ações e perspectivas pós-pandemia Covid-19. Então, nós queremos agradecer a presença do nosso coordenador, professor Silvio Castro, também ao professor Marcos Brambila, que é o nosso professor mediador, ao Edmilson, ao Felipe, ao Matheus, a Cristina, Natália, Janete e outros que estão conectados nos acompanhando. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Boa noite, João, tudo bem contigo? Boa noite, professor Sidney, boa noite a todo mundo que está participando aí, o coordenador, também nosso amigo aí, o professor Silvio, né? Então, dá um alô para todo mundo aí. Bom, João, começando, considerando a sua experiência como consultor econômico financeiro, o momento atual, acredito que seja o mais dramático que eu e você, com a nossa idade, vivenciamos. De fato, você confirma isso? É o pior momento em termos econômicos para as empresas e também para o mercado de trabalho, para os trabalhadores, esse momento de pandemia? Eu devo admitir que nunca tinha vivenciado nada parecido com isso. Claro que outras crises existiram, até algumas recentes, que a gente acompanhou o mercado financeiro com queda no valor dos ativos e desencaixes, né, déficits e, enfim, aumento de endividamento. A mais recente ali, com 2015, 2016, que nós nem tínhamos ainda nos recuperados e vem como uma agravante para esse momento que não é uma crise regional, nacional, é uma coisa mundial, né? E eu nunca vi algo que tivesse assim impactado tanto em todos os aspectos, né? Não é só a renda, mas é até a circulação, né? A livre mobilidade das pessoas de irem e vir. Então, realmente tô surpreso aí. A cada dia que passa parece que é um pouco pior do que eu imaginava quando começou. Certo. Das empresas que você atende, existe alguma empresa que se deu bem com a crise, que está conseguindo aumentar rentabilidade, lucratividade? É, Sidney, a economia ela é uma soma de vetores, na verdade, né? Então, assim, por incrível que pareça, na crise de 2015 eu senti muito mais com os clientes que eu atendia naquela época. Hoje eu estou com uma carteira um pouco diferente em relação aos setores da economia. Então, por exemplo, o meu maior cliente, ele é uma
indústria que exporta produtos derivados do milho. Então, a gente vê que no mês passado bateu o recorde de faturamento, mas um faturamento assim astronômico, comparado com o que vinha sido registrando nos meses anteriores. O que houve no caso? O dólar, que passou dos 5 e chegou a quase R$ 6, favoreceu muito o que seriam as empresas exportadoras, né? E o mercado ficou bom, por mais que com toda essa restrição, para a África, demandou-se muito, também Emirados Árabes e Estados Unidos, e mesmo países aqui como Venezuela, Panamá, houve vendas para eles também. Então, claro, de repente isso significa melhora na margem e na lucratividade? Nem sempre, porque a matéria-prima é uma commodity, então você também aumenta o preço do milho, né? Por mais que você tenha um ganho, os agentes econômicos não só vê o preço, tem o lado do custo que também eleva, né? Então a gente tem que trabalhar para conseguir fazer isso virar resultado. Outro setor que eu atendo há muitos anos é o de caminhão, né? Então, o pessoal que trabalha com peça, acessório, manutenção, mecânica de caminhão, esses também não sofreram impacto. Foi muito pior quando tivemos lá a greve dos caminhoneiros. Poxa, quem era do ramo de caminhão travou tudo, não vendia mais nada, fazia mais nada, virou um caos. Agora não, a agricultura está pujante, a colheita foi boa, não tiveram restrição de circulação os caminhoneiros, então não vi nenhum efeito assim muito negativo em questão de vendas. Outro ramo que eu atendo, a maior empresa de dedetização aqui na cidade. Então ela teve que fazer todo o trabalho de dedetização para a volta da abertura dos shoppings, várias indústrias alimentícias, pessoas preocupadas em fazer esse trabalho de proteção do vírus nos seus veículos, nas suas residências, não sofreu impacto. Agora, a cadeia do vestuário e da confecção, essa daí foi arruinada praticamente. E vai pegando todo mundo. Quando você fecha o comércio, o varejo deixa de comprar no atacado. E também fecharam os shoppings atacadistas aqui, a Avenida Fashion, né, etc., o Maringá Park. Aí você deixa de levar para o produto, tirar pedidos para a indústria. Aí a indústria de confecção, ela tem toda uma terceirização, com as facções, com os bordados, as estamparias, entre outras. Então, foi muito penalizada. Essa aí eu vi o faturamento que era de 500 mil, cair para 100 mil reais, daí para menos. Comunicação visual, metal mecânica, meu Deus também. Ninguém está agora vendo um momento para eu trocar a logo. Então, não vou mudar a fachada, não vou fazer um totem, não vou fazer uma nova estrutura, uma sinalização com placas indicativas. Então, empresas também faturavam 500, 600 mil, caiu para 50 mil faturamento no mês. Ali sim eu vi um impacto de mandar numa tacada só 25 funcionários, 30 funcionários, 80 funcionários em indústria de confecção. Tá tenso, né? Tem ramos que casualmente eu atendo nessa atual conjuntura e não foram impactados, mas tem outros que são bastante impactados. Em relação à suspensão de contrato de trabalho, suspensão temporária, muitos dos seus clientes aderiram a este programa do governo federal? Olha, eu vejo que no primeiro momento eles tentaram dar as férias, né? Como existe a questão das férias coletivas, né, no final do ano, 2019, sempre fica um resquício de uns 10 dias, aí foi dado de imediato já esses 10 dias que ficaram ali para o pessoal, e um ou outro, realmente, eu não vejo aderindo a questão do programa, do governo. Eu vejo, assim, até situação de empresa falar assim, ó, tô te dispensando, não tenho como te pagar, depois nós vamos ver como acerta, ou faz alguma coisa ali no informal, porque não tem dinheiro, Sidney. O primeiro efeito que aconteceu, e você vai concordar comigo, que você é gestor, você entende bem, e fala várias vezes, eu vejo a respeito do tal do fluxo de caixa. De imediato, quando deu esse travamento, ocorreu uma inadimplência generalizada. Eu nunca vi tanto cheque devolvido, boleto e para cartório. Aí as pessoas não tendo o recurso para pagar, e uma foi não pagando a outra. É o efeito multiplicador às avessas, sabe? Então,
Por conta disso aí, de repente, as empresas não tiveram nem condição de tentar fazer algum acerto, alguma coisa na parte do departamento pessoal, né? Um ou outro fez ali alguma atitude, mas eu não vi muito nos meus clientes atendidos essa questão de se utilizar desses programas quando for lá, ó, pode conceder redução. Eu tenho uma empresa que, na verdade, que deu lá a redução 50% da jornada de trabalho, tá, Sidney? Ok. Professor Silvio Castro, na nossa live. Boa noite, professor, tudo bem? Ô, Silvio. Passa a palavra. Joinha, legal. E o violão ali atrás. Vamos fazer uma live aí, um sozinho. O João gosta de um rock também, que eu tô ligado, hein? Eu gosto. Boa noite, Sidney. Boa noite, João. Boa noite, Marcos. Demais estudantes. Estou aqui acompanhando realmente a situação. E o João estava falando ali do vestuário. Empresas também que atuam na parte de entretenimento, festas, casamentos também. Essas, eu vou falar para vocês, estão numa situação lastimável mesmo, né? E o que é pior ainda, que não podem atuar, cinema, ou seja, tudo onde pode haver algum tipo de aglomeração, onde as pessoas confraternizavam, estavam juntas, e era um momento alegre, e isso não pode acontecer. Então, é um momento realmente lastimável, e como o professor Sidney falou, e bem colocado pelo João, a gente nunca, pelo menos na minha idade também, eu nunca vi algo assim na nossa história aí atual, né? Então, realmente um momento preocupante, momento de muita reflexão, e uma coisa a gente sabe, viu, João e Sidney e prezados ouvintes aqui, o mundo não vai ser mais o mesmo, isso nós podemos ter certeza. Quando a gente achava estranho sair na rua e ver alguém de máscara, hoje é o contrário. A gente acha estranho quando alguém não está de máscara, não é? Verdade. E a gente achava o Michael Jackson louco, né? Agora tá todo mundo. É isso daí. Mas fiquem aí, eu quero ficar aqui mais como ouvinte aqui, a live é de vocês são os especialistas aí no assunto de hoje. Então, toquem o barco aí. Professor Sidney, contigo. Valeu, obrigado, professor Silvio. Queremos também dar as boas-vindas ao Gustavo, Adir, Catu. E o Adir, João, ele está fazendo uma pergunta aí para você. Certo. A Latam entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Vi por relance que a mesma teve dificuldades em conseguir suporte junto ao BNDES aqui no Brasil, diferente da Azul e da Gol. Tem algum comentário a fazer a respeito desse pedido de recuperação judicial e do setor aéreo brasileiro? Olha, se eu não estou enganado, não é a minha especialidade, nada, mas de situações quando alguém me perguntava a respeito de o valor da ação, tá barato ou tá caro, quando eu pegava os demonstrativos das companhias aéreas, eu nunca compreendi, Cid, não sei se já teve essa curiosidade também de ver, mas historicamente está sempre fechando no prejuízo. E não tem como uma empresa ficar ininterruptamente fechando no negativo. É o mesmo caso que acontece com o Brasil hoje. Nós estamos aí há 6 anos seguidos fechando no vermelho, tendo déficit fiscal, e achar que isso não vai, num determinado momento, implicar numa dívida tão acentuada que a gente não consiga mais administrar. Então, eu vejo assim, de repente foi o tiro de misericórdia, né, essa situação. Já estava bem difícil, quase que inviável financeiramente aos meus olhos, e de repente não é só as companhias aéreas, não. Eu vejo que empresas de médio e pequeno porte, inclusive eu tenho acompanhado uma aí que vai entrar com recuperação judicial. São empresas que já vinham com ineficiência, dificuldade, e daí chegam nessa situação, não tem o que fazer, né? Eu sempre costumo dizer, Sidney, que a pessoa que está dentro de uma empresa, ela não percebe o que está acontecendo com a realidade financeira. Vou colocar assim, as pessoas, pode ser até o próprio sócio, mas vou colocar o colaborador, o funcionário. Vamos supor que eu sou o engenheiro lá de uma indústria que tem esse setor, e eu estou ganhando lá meus 10 mil, e todo mês entra, e tem o dia do vale, tem as férias.
ninguém está se dando conta, às vezes, que o faturamento está num tal patamar, mas as despesas e os custos estão superior, e ela está ano após ano fechando prejuízo, e a empresa vai tomando crédito, e pega um aqui, paga outro ali, e a dívida está aumentando, e está aumentando, está aumentando. As empresas, quando quebram, é do dia para a noite. Chegou num determinado dia lá, falou assim, ó, tentei já com todo mundo, o banco não deu, o banco B não pegou, o banco C não deu, a cooperativa de crédito não deu, tentei com a JA, JB, já peguei dinheiro com todo mundo. Do dia para a noite, fala assim, ó, não tem dinheiro mais para pagar ninguém. Então, é mais ou menos isso. Enquanto tem gente financiando uma empresa ineficiente, né, inviável, ela vai indo, até que num determinado momento dá um enrosco, pum, pronto. Aí entra com recuperação judicial ou fecha as portas mesmo, fale de vez. Então, acho que é o que aconteceu aí com o setor que já vinha mais penalizado desses grandes, das companhias aéreas, aí terminou de lascar. Infelizmente. Bom, nós queremos também dar as boas-vindas ao Charles, ao Leandro, que está parabenizando aí a iniciativa do tema da live de hoje. E o Charles, João, ele está questionando em relação a essas medidas para manter os empregos. Você acha que quando o governo deixar de subsidiar os salários por meio dessa medida, será inevitável a demissão em massa? Como você avalia o mercado de trabalho durante a pandemia e pós-pandemia? Não tem como ocorrer algo diferente disso. O problema do Brasil é que ele já tinha um desemprego já acentuado, um monte de informal, e eu não vejo nada diferente do que está por piorar aí, né? A questão do desemprego, por mais que o governo tente intervir, né, a questão da folha de pagamento, eu tenho alguns conhecidos que conseguiram lá jogar em não sei quantos meses, com tantos de carência, a um juro acho que era irrisório. 3,75, né, o juro. No final, acho que 3,8 a taxa efetiva. Na verdade, é o seguinte, o cara que já tinha relacionamento com o banco, ou seja, já fazia o pagamento do salário por contas previamente cadastradas, as contas salários, esse ficou muito fácil. Eu tenho um primo meu de Londrina, ele tem uma administradora de condomínios, então ele terceiriza muita mão de obra. Quando ele entrou lá no Internet Banking, já apareceu uma tarja. Você tem direito a 29.500 com 6 meses de carência, juro de 3,75, final 3,8. Quer contratar? Ele até ficou na dúvida, será que eu preciso? Ligou para mim e falou, cara, contrata, um juro de banana desse aí é preferível ter e deixar guardado, porque qualquer coisa você devolve, né? Mas não é a realidade de todo mundo, porque nem todas as empresas têm essa situação de já ter cadastrado conta salário. Tem muita gente que paga em dinheiro, dá em cheque, enfim, essa é a problemática que eu vejo. Muitas das medidas não conseguiram atingir todas as empresas, aquelas mais organizadas, de repente foi mais fácil, aí já outras não. E também vejo que não tem como o governo, lógico, o tempo que for necessário aí, ele vai fazer isso, de dar, inclusive, o benefício dos R$600, parece que me aprovaram até a quarta parcela, né? Vai ter que dar dinheiro e fazer dívida, né? As pessoas não podem simplesmente passar fome, não ter o que gastar, porque nem quebra a economia como um todo. Mas eu não acho que isso vai resolver toda a questão, não. João, aproveitando a pergunta do Charles, indo aí nessa direção, você acha que as medidas adotadas pelo governo federal, governos estaduais e municipais, elas são suficientes para amenizar a situação das empresas? Poderia ser feito mais? Sidney, eu sou liberal por pensamento, mas obviamente eu ouvi até a tua participação na CBN, que já foi faz algum tempo, mas o mais liberal que exista aí, o cara quando vê uma situação de guerra dessa aí, sabe que não tem mão invisível que vai dar conta, né? Tem que ter sim uma intervenção, mas além de conceder esses benefícios que seriam tipo similar ao seguro-desemprego, né? A pessoa na necessidade de ter um suporte, eu gostaria de repente ver o governo focar mais naquilo que é a sua atribuição original, né, que a gente sabe que é saúde, segurança e educação.
Né? Então, vamos pegar a questão da saúde. Eu recebi um vídeo lá do grupo nosso da Associação Comercial, alguém mandou alguma coisa a respeito da eficácia das políticas em Florianópolis. E eu tenho alguns amigos que moram lá que falam, nossa, aqui tá tranquilo, não tem lockdown, não sei o que e tal. Mas como é que foi feito? Aí foi no vídeo, vai mostrando tudo, né? Restrição com gente que vem do estado de São Paulo, que é um grande foco, até porque eles são ponto de pouso do mundo inteiro nos aeroportos, São Paulo e Rio de Janeiro, então tem um motivo por estar um pouco pior lá. Mas, assim, os testes rápidos, né? Aplicando teste em todo mundo, eu acho que se direcionasse os recursos, os gastos do governo excedentes, além daquilo que é previsto em orçamento, na parte da saúde e também da segurança da movimentação, você está vindo da onde, tira a temperatura, faz o teste rápido, acho que seria melhor, porque a gente tem que combater a doença, né? Simplesmente dar dinheiro para os outros é preciso, a gente sabe, mas no meu entendimento, eu não vou falar que é uma medida secundária, é uma coisa em paralelo, mas que eu prefiro ainda o foco na saúde, né? No que a gente pode fazer para evitar o problema, não já tentar resolver a consequência. Okay. Na causa, né? Tá certo. João, o Adir, ele está perguntando, empresas do varejo parece que aumentaram suas vendas online. Isso ajuda na saúde financeira das mesmas, mas também deve haver um grande grau de demissões no médio e longo prazo, ele está afirmando, né? Aí depois ele pergunta, faz algum sentido? Hoje saiu o balanço da Magazine Luiza, e o mercado gostou, né? Pois diminuiu o resultado, né? Provavelmente, Sidney, nessa política, e às vezes o que acontece? Eles estruturados de uma forma a política comercial, que seria, de repente, a forma que se trata o preço em relação aos custos, eu me recordo de alguma coisa falando que entregava para o Brasil inteiro, sem cobrar frete, não sei o que, frete é grátis. A gente sabe que não existe almoço grátis, você está saindo de algum lugar, né? E também teve alguma situação aqui, hoje eu estava falando sobre isso na CBN, dos bancos fintechs, digitais. E a minha agente, que eu abri com ela num desses bancos, ela falou assim, João, entre as vantagens aqui, cashback, você tem lá o sem parar, gratuito por um ano, tinha lá que, se você comprar na Magazine Luiza, lá ela tá dando até 30% de desconto e coisa e tal. Então, eu acho assim, que para manter o giro, provavelmente os preços foram trabalhados de forma diferente, concedido desconto, dado frete, né, sem cobrar. Provavelmente pode ter sido isso aí, viu, Sidney? Manteve o faturamento, ou até aumentou o faturamento, mas se você tem despesas que vão na mesma direção e o custo mais que proporcional, ou seja, o markup lá, que é o nosso indicador, ficou aquém. Por isso que, eu acho que assim, teve o prejuízo? Teve. Mas não foi uma coisa bilionária, não sei o quê, eu não sei lá, caiu o lucro, acho que, não lembro agora se teve prejuízo ou se caiu o resultado. Chegou a ter prejuízo, né? Mas o mercado, ele entendeu que foi um indicador bom, né? Tanto que a ação subiu hoje. Até subiu, pois é. Subiu. Você vê. É menos pior do que esperado, vamos colocar assim, né? Entendi. Aí o Gustavo, ele também está perguntando, será que a renda mínima para todos, possibilidade inclusive defendida pelo liberal Milton Friedman, o homem do que não existe almoço grátis, seria uma alternativa durante o ano de 2020? Como é que eu perdi a liberdade? A renda mínima, os R$600. A renda mínima. O Gustavo está falando que o Milton Friedman, defendia, que é do neoliberalismo, ele defendia em momentos como o que a gente passa agora, a renda mínima. Ele está perguntando se essa alternativa que ele defendia lá atrás, nesse período atual, ela é viável. Eu acho que o Milton Friedman, ele não era brasileiro, na verdade, né? Então, a realidade brasileira é um pouco mais complexa. Se fosse numa situação como anos anteriores, que o Brasil conseguia ter no mínimo superávit para fazer a rolagem da dívida e manter num patamar, não vou falar de equilíbrio, mas de segurança, beleza. Claro, mas, João, é um momento muito pontual.
né? Então, vou ter toda essa externalidade, essa dificuldade. Eu não sei, eu acho que o ideal agora já conseguiram fazer os cadastros com as primeiras parcelas e precisa mais uma parcela? Tá, precisa mais outra, já votaram a quarta. Deixar já de imediato com um tempo indeterminado ou por um ano, assim, eu não sei se... Mas é difícil. O problema, eu gostaria de falar assim, eu queria que tivesse condição, mas o país está muito... Né, a gente vem, se não tivesse tido aquela crise em 2015, 2016, a dívida aumentado para 70, vindo para 80, agora vai para 90, essa é a minha maior preocupação, né? Então, é difícil, é uma decisão difícil de ser tomada pelos governantes aí. Eu vou ficar meio que em cima do muro. Tem um lado meu que acho que tem sentido, que vale a pena, e que salva, inclusive, não estou dando dinheiro para os outros só porque eu sou gente boa, que eu sou bom samaritano. É porque eu estou salvando a economia, estou sendo racional, não estou sendo emotivo. Mas tem esse outro lado também que já estamos bastante endividados, comprometidos, então, de repente, por um benefício aí ao longo de um ano e depois comprometer os próximos 10, que já estão comprometidos 10, 20 anos, né? A PEC dos gastos e tudo. Então, o difícil é que nós não somos a Dinamarca, na verdade, Sidney. Bom se fosse a Dinamarca. É verdade. Bom, João, o Leandro, ele está perguntando se você acredita que os brasileiros que já possuem o nome sujo terão, após esta situação toda, melhores condições para ficar em dia com a SPC Serasa. E aproveitando a pergunta do Leandro, eu gostaria que você falasse algumas dicas importantes para a gestão financeira, tanto de pessoa física como pessoa jurídica, durante e após a pandemia. Tá. Bom, vou primeiro para a questão do limpar nome do Serasa, aí eu posso, de repente, englobar tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Eu tenho um cliente, até o bicho está me cobrando aqui, que eu tenho que fazer uma confissão de dívida. Ele tinha uma empresa que ele atendia, que não é a única, então estamos passando por várias nesse sentido. O cara está devendo lá 260 mil reais. E, obviamente, a gente chegou lá, vamos recalcular isso para pagar em 2 anos, a taxa de 1,99. Aí o cara já falou assim, não quero pagar 1,99, não sei o que lá, não tenho condição, quebrei, não sei o que lá. Pô, mas 1,99 é um financiamento de um carro, um refinanciamento de um caminhão? Não tenho condição, não sei o que tá. 1,5, então. 1,5 é o refinanciamento de um imóvel. Não dá, que não sei o que, um chororô. Pô, o que você quer pagar então, cara? Ó, no máximo 0,5%. Ó, juro de poupança. Meu cliente tem o financiamento da casa dele a 0,7, 0,8. Aí o cara paga 0,7 e recebe 0,5. Que esse spread aí sai do bolso dele? Não, mas tem que ver que a parceria é longa, não sei o que lá. Então paga. Não, mas eu não consigo em 2 anos. Eu vou pagar em R$ 2.500 em cada 15 dias e vai ser durante 5 anos. Cara, o devedor, no final das contas, escolheu do jeito que ele quis. Então, se já funcionava assim, de certa forma, quando você deve para um banco e cai lá no PDD, eu já tive cliente que não estava nem na pandemia não, viu, Sidney? O cara tá devendo 1.400.000 e ele quitou por 300 mil em 2 pagamentos de 150. Então, sem estar em pandemia, Brasil ainda indo bem, e conseguiu fazer uma negociação assim, agora, mais do que nunca, os credores, sejam empresas, sejam bancos, administradora de cartão, sei lá, consórcio, elas vão ter que ser bem assim, camaradas, né? Fazer aquele negócio de pai para filho. Então, assim, de repente, uma oportunidade, você não desespere também, né? Tem condição de negociar, eles vão apresentando uma proposta, que foi o que eu fiz, um pouco maior, depois vai diminuindo a taxa, até que chega num ponto ali que, é o mínimo que eu posso fazer, tá bom, isso aqui eu aceito. E é isso. Agora, a segunda pergunta, Sidney, era a respeito de que dicas que eu poderia dar. Dicas para finanças pessoais e corporativas. Eu vou
eu gosto de me exemplificar e não tenho vergonha das coisas que eu conto, né? Tem hora que eu falo, tô comprando mais um carro, me senti na condição, né? A minha mulher trabalhando, a gente vai ter 2 carros agora. Isso aí foi em janeiro, acho que eu participei de uma matéria para Rose Leonel. Janeiro, mas isso foi janeiro do ano passado. Aí esse ano eu já tô diferente. Eu tô pensando assim, cara, a Thaís não tá mais trabalhando, que o curso ficou integral, eu já tava com essa ideia, tô com 2 carros, um deles não tá usando, tanto quanto poderia, deveria, sei lá. Aí eu tenho que pagar seguro, que daí você já bota uns 150 por mês aí, proporcional. Garagem, que eu só tenho uma, e daí eu tenho que alugar outra, mais 120. Mais os impostos, vou dividir aqui por mais 80. Rapaz, na hora que eu coloco tudo aqui, só de deixar aquele carro parado, de coisas que eu desembolso, já dá 350. Você pega o custo-oportunidade capital de um carro de 22 mil, 20 e pouco mil, que seja o mais em conta, 1% que seja, já foi para 550. Aí depreciação também, que vai perdendo valor, e outra, carro fica parado, a bateria arreia, alguma coisa vai... sei lá que diabo que acontece, um espírito maligno cola lá no motor e enrosca algum troço, ele para de funcionar. Carro parado, vai dar problema. Então, o que eu estou vendo para mim? Primeiro, desemobilizar. São as mesmas dicas nas outras crises também. Então, se você, de repente, mas você está falando que você tem 2 carros, eu não tenho meu carro. Às vezes você tem uma moto, você tem 2 bicicletas que você não anda, você tem uma mesa que está encostada, um videogame que você não usa, alguma coisa, sempre tem possibilidade de você reverter em caixa, e de grão em grão, um negócio de 700, um negócio de 1.200, outro de 1.800, na hora que você vê, já deu 5 mil reais, é um fôlego para você. Agora, João, não tem como, eu tenho até um carro, mas é o meu trabalho, você tem condição de refinanciar. Né? Você não vai se deixar explodir o cartão de crédito, usar limite, que são juros altos. Você refinancia, né? E pode ser tanto o veículo... mas João, no meu caso aqui, eu estou já com o carro financiado. A gente consegue, às vezes, fazer a operação quitando e depois liberando só um valor residual ali da diferença, né? Não precisa estar quitado o carro para você fazer uma operação de refinanciamento. Outra coisa que eu poderia colocar como dica, que dá para se aproveitar. Eu tenho um amigo meu que ele pagava a parcela de 2.500 e alguma coisa. Quando ele casou, a mulher botou na cabeça lá na época, e ele casou no meio da crise lá, juros Selic era 14,25, então pagou um absurdo. A parcela era 2.500. Passou 3 anos, na verdade ele até já se separou, sabe? Mas daí ele conseguiu baixar para 1.900 a parcela, porque ele fez uma portabilidade. Saiu lá do banco A, foi para o banco B. Não vou citar os nomes, mas desses convencionais maiores aí. Pois ele não está de novo mexendo na portabilidade, diz que vai conseguir baixar mais um pouco, tipo para 1.700, 1.650. Então, no final das contas, ele já está casado com outra mulher também. Então, eu não sei qual que é se trouxe sorte ou não, mas, enfim, vão atrás disso. Quem tem o financiamento de algum ativo e tal, procura essas alternativas aí, porque a taxa de juros, ela impacta muito a longo prazo, né, professor Cid? Juro, subjuro. Vamos ver se tem mais alguma questão. Eu vou falar aqui para vocês que é para cortar despesas. O meu cartão de crédito aqui, já que vinha, sei lá, 6 mil reais por mês, já caiu para 3, sem eu fazer nada, porque eu não estou andando tanto com carro, ficando mais home office, não estou almoçando em restaurante que eu almoçava todo dia, agora a Thaís está fazendo o almoço para nós, faz a janta, não teve mais entretenimento, todo fim de semana eu ia fazer caminhada ecológica, não tem mais. Então, isso aí, naturalmente, todo mundo cortou. Isso não é dica a ser dado, mas uma coisa que eu estou fazendo de diferente na pandemia aí. Eu estou estudando ferramentas novas. A vida inteira eu usei Excel, VBA, sabia alguma coisa pouca de BI, mas agora, efetivamente, eu estou colocando em prática para os meus clientes, além de todo o relatório, auditoria, tabelas, gráficos, eu estou fazendo um negócio dinâmico. Então, eu acho que eu vou sair da pandemia maior em termos profissionais e de conhecimento do que era antes. E foi um empurrãozinho para eu sair da minha zona de conforto. Uma última dica, que foi o que eu falei hoje na CBN, fintechs. Procure esses bancos digitais. Eu, Sidney, gasto lá no banco tal,
R$ 250 por mês, porque o cara me cobra R$ 79,90 de taxa mensal de tarifa. Cada boleto que eu emito... O nosso banco é o mesmo. Oi? Acho que o nosso banco é o mesmo. É o mesmo. Deve ser, porque só tem 4 bancos do Brasil, 5 bancos, então... o valor da tarifa é o mesmo. 20% de chance desse oligopólio financeiro do sistema aí que a gente vive. Ó, daí você pega boleto, mais 4,50, 3,78, para falar a verdade. Depois TED, cada TED 8,90. Eu mudei para um banco digital, eu posso fazer por R$12,90 a taxa, eu posso fazer 100 TED por mês, sem custo, eu posso emitir até 44 mil, e a Gisele, que é a minha atendente, a minha agente, que é simular ao que se fosse a gerente, né? Ela está articulando comigo linha de financiamento a 1,49. Então eu falei, ó, já deixa na carta da manga, porque eu estou lá pagando o outro apartamento, na hora que ficar ok, eu já tenho condição, não vou ter dinheiro para mobiliar, então eu já quero deixar alguma coisa mais ou menos do jeito, para quando sair ano que vem eu já pimba, né? Pegar com juro em conta. Então, corram atrás das fintechs e para encerrar mesmo agora, cooperativa de crédito. Eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, João, de todos os meus investimentos do ano passado, sabe o que deu a maior rentabilidade? O quê? Foi a Copel, foi a Petrobras, o quê? Cara, foi a cooperativa de crédito tal. Mas quanto? Eu sei que paga juros sobre capital próprio. Deu 39% no ano. Eu falei, não é possível, ela tá mentindo, não fez a conta direito. Pois eu fui atrás, tirei a limpo com uma amiga nossa, que está lá no grupo dos economistas, a Luciane, do Cicobi, e ela me explicou que é feito um rateio das sobras. Quanto mais você paga de tarifa, paga de juro, deixa dinheiro aplicado e deixa depósito à vista, no geral, funciona igual a Nota Paraná. A Nota Paraná é assim, eles pegam todo o imposto recolhido lá do CMS, um percentual eles distribuem, mas ele distribui na proporcionalidade de que as pessoas informaram as notas. Então, se 10 pessoas ficarem com receio, eu não quero que passe meu CPF, que eu tenho medo da Receita Federal vir atrás, e tiver um espertalhão que botar lá o CPF na nota, ele recebe o proporcional a todo mundo. Então, às vezes, lógico, não, recolheu R$100 mil de ICMS, o cara passou uma nota de R$100, é limitado a 7,5%, mas é a mesma lógica de rateio. Então, fintechs, busquem a respeito disso daí, é muito fácil. Nossa, você pega assim, tira a foto da tua cara, foto da CNH, passou 2 minutos, já tá com a conta aberta, já emite boleto pro cara que tá devendo 50 do churrasco, você, lá de 1 ano atrás, você resolveu cobrar todo mundo. Então, vai atrás, se quiser conversar comigo depois, eu até indico os que eu já abri aí, mas achei muito legal. Beleza. O Edmilson, feliz da vida, fez uma operação de swing trade, Banco do Brasil, está o ganho, e ele pergunta se a Bolsa, em um ano, ela recupera pelo menos a metade do rombo, ou do tombo com o coronavírus. E já aproveitando, nós temos o Adir também perguntando se as empresas exportadoras do ramo frigorífico parecem ser mais resilientes na crise, bem como as elétricas. Poderiam elas sair da crise econômica em início de curso com menos sofrimento? Exportadoras, ramo frigorífico? Bom, é que assim, a gente tem que pensar a curva a pirâmide lá, Maslow, lá de necessidades, né? Então, energia elétrica, alimentação, são gêneros assim de primeira ordem na vida das pessoas. Mas eu acho assim, que de repente a questão da alimentação, né, o mundo inteiro deve andando cada vez mais, principalmente a China, né, crescimento da renda per capita lá, então natural que a gente vê que quando cai, não cai tanto as empresas de energia elétrica, quando sobe, também não sobe tanto, por isso são boas pagadoras de dividendos, porque também não ficam reinvestindo e aumentando, não aumenta por quê? Porque não tem aquela demanda infinita, né, agora... O setor de carne, frigorífico, eu já apostaria que tem um beta, provavelmente, se a gente for lá avaliar o beta do setor, deve ter alguma coisa maior do que o setor da energia. E a outra pergunta era do swing, por que era? Eu acredito sim. Eu não sou Paulo Guedes de falar que vai recuperação em V, não, mas pode ser um negócio meio uma nova letra do alfabeto grego, alguma coisa aí, porque eu acho que não vai ser tão penoso quanto foi lá. Porque o que foi o problema
na época lá da crise de 2014, 15, 16, 17. Aumentou a inflação, porque soltaram os preços administrados, tava uma farsa, era uma mentira, era tudo artificial na economia. Aí quando soltaram preço de energia, preço de gás, preço de combustível, aquilo ali é insumo para tudo, todo o resto da economia, aí foi a inflação para 12, a Selic foi para 14,25%, jogaram o compulsório nas alturas, não tinha mais dinheiro, todo mundo pagando juro de 3%, não tinha como, quando descontava as duplicatas, comia um juro violento. Então, foi bem difícil. E daí, de lá para cá, até consegui passar reforma, porque teve o impeachment, o Temer, não conseguiram votar nada. Malemar uma PEC lá falando que nos próximos 20 anos não pode aumentar, ou só aumenta pela inflação. Foi o máximo que fez. E o PIB veio recuperando 1%, 1%, 1%, sendo que 1% é crescimento demográfico. Então, a renda per capita não teve lá grande oscilação. Mas eu acho que dessa vez vamos ter um tombo até pior, né? O que foi em 2 anos a gente cair 7% quase ali no acumulado, 3,5%, mas 3,5%, 7 alguma coisa. Agora, num ano, só um mergulho de ponta aí de 6%. Mas até pelo relatório Focus, que daí já não é a minha opinião, é a opinião do mercado, todos os agentes estão lá colocando uma recuperação de 2,5%, 3%. Então, eu acho que assim que mais fácil de recuperar, até pelo tipo da crise que foi da pandemia, de um vírus, e não da estrutura, um subprime, por exemplo, uma quebra de banco, de setor financeiro, eu acho que está mais fácil da gente recuperar do que as outras mais recentes aí, de 2008 e a de 2015. Então, acredito sim que a Bolsa de Valores já teve uma boa melhora aí na última semana, né? Então, eu acho que tendência só, porque bom para quem comprou lá quando caiu lá de 70 mil pontos, lá, aí tá lavando a égua. Tá feliz, né? Segura, faz um swing, não faz day trade não. Segura e a longo prazo tudo tende a valorizar, né? A longo prazo todos estão mortos também. Verdade. Bom, João, a gente está chegando ao término da nossa live, bate-papo. Então, a última pergunta e as suas considerações finais. O Carlos, ele está perguntando sobre criptomoedas. Qual o efeito deste mercado sobre o sistema financeiro, principalmente o setor bancário convencional? Se é que existe. Eu vou te falar. Eu sou meio contra o negócio de criptomoedas, sabe? Porque eu acho que a ideia é de não ser regulamentado, na verdade, porque tem que ser livre, tem que ser o mesmo para todos os países. E, no final das contas, o que a gente viu no Brasil, de uns tempos para cá, por exemplo, a maior que tinha, aquele Bitcoin Banco, aí o cara vai lá, alega um dia que houve um ataque hacker e que houve um saco e duplo, aí pegou e deu um calote em todo mundo, não sei quantos milhões de reais. E aí entrou com um pedido de recuperação judicial, coisas que não acontecem no sistema, por mais que tenham várias críticas, do sistema financeiro, etc. e tal, esse tipo de notícia não acontece. E eu acompanho os canais de criptomoedas, não sei o quê, pelo Facebook, está toda hora aparecendo uma nova fraude, uma nova não sei o quê, então eu não compro essa ideia. Agora, vou citar aqui, por exemplo, tem passado muito na televisão o PicPay. Você quer uma carteira virtual. É fácil transferir para um amigo, rachou aqui o churrasco, não sei o quê, transfere e tal. Eu acho que é mais fácil um tipo de negócio desse, um aplicativo de carteira virtual, com a moeda local, as pessoas transacionarem, e isso dá mais certo. Sabe por quê? Faz quantos anos que surgiu esse Bitcoin? Faz 10 anos? Todo mundo, todo ano, fala, vai ser a coisa do momento, vai valer não sei quantos milhões, vai subir, vai valorizar, vai não sei o que lá. Se eu for no cachorrão, na padaria, no mercado, nenhum lugar aceita isso daí. Né? Então, para fazer transação entre países, acho meio devagar também o blockchain. Eu já cheguei a baixar, fazer, testar, para entender, porque as pessoas da imprensa vinham me perguntar, eu queria compreender, mas de tudo que eu vi, não sei se é preconceito meu, se eu sou meio antiquado, já estou batendo os 40 anos, eu não vi utilidade prática ainda, sabe, professor Sidney? Quer investir nisso aí? Bota lá no máximo 5% e deixa Deus dará lá, daqui 10 anos, 20 anos, ver quem estava certo. Mas eu não vejo mais lá grande vantagem nessa aposta. Foi já uma melhor aposta no passado, né? Beleza.
Então, o Carlos está perguntando sobre corretoras. Muitas denúncias, isso tudo é fraude. Bom, CVM e Banco Central, Carlos, no Brasil, eles têm uma supervisão muito sintonia fina. Tanto que toda irregularidade que eles percebem, eles vão e executam, né? A corretora TOV, por exemplo, ela foi liquidada pelo Banco Central por fraude cambial. A última, acho que foi a Valpires. Então, o nosso sistema financeiro nacional, ele é robusto. Tanto que, quando Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, logo após aquela crise do subprime americano, ele enviou funcionários do Banco Central dos Estados Unidos para conhecer a supervisão bancária do Brasil, dada a expertise que nós temos. Não é, João? Não, é um dos sistemas financeiros mais avançados, se não for o mais, né? Inclusive até a própria urna eletrônica, tão criticado, e de repente, não, isso aí é fraude, não sei o quê, também é um dos mais invejados do mundo. Então, o Brasil, por incrível que pareça, nós ainda temos algumas coisas aí que conseguimos nos destacar, né? Não é só criminalidade, bandidagem e corrupção. Tem ainda, por isso que tem que ter esperança ainda no futuro nosso. Tá certo. Suas considerações finais? Eu só tenho a te agradecer, professor Sidney. Eu gosto muito de você, nós nos conhecemos há muito tempo, você sempre foi um cara super prestativo, tantas vezes que lá trabalhamos junto na praça, tentando levar um pouco de informação, distribuindo as carteirinhas, como é que é? A cartilha do Corecon, mas o senhor, vou chamar de senhor, mas por respeito, né? Você, Sidney, é um cara que é muito para frente em todos os aspectos. Eu sei que você é um cara puta diferenciado como gestor lá na FUEM, tem o pé no setor público, que às vezes a gente tem umas críticas e tal, mas tenho certeza que você é aquele que faz a merecer a remuneração, não fica lá fazendo corpo mole. Tem o lado do mercado financeiro, tem o lado da docência, então, para mim, é sempre uma satisfação falar contigo. Você é um economista completo na minha visão. Você não está com um pé em cada lugar, você está com um pé aqui e ali, você está fazendo aquele jogo que vai colocando a mão nos quadrados também, vai se encaixando em tudo aí. Parabéns aí. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade de você compartilhar a sua experiência profissional. A recíproca é verdadeira. Você é um cara que eu respeito e admiro muito, enquanto pessoa e enquanto profissional. Bom, os alunos de econometria, estamos terminando a nossa disciplina. A calculadora que nós desenvolvemos para estimar os óbitos de Covid-19, usando séries temporais, foi o melhor modelo. Hoje mesmo eu testei, e o erro do modelo está com 3% apenas, a diferença para o valor verdadeiro real. Professor Silvio Castro, se quiser colocar essa calculadora aí no site da Unicesumar, ela está com uma assertividade muito alta. Bom, pessoal, a econometria é o que vai unir a teoria micro, a teoria macro, a teoria financeira, é o que diferencia o economista. Né? O economista com diferencial no mercado de trabalho é um cara que domina as ferramentas econométricas. Foi um prazer estar com vocês. Forte abraço e uma semana abençoada para todos. Vida longa e próspera a todos. Até mais. Valeu.